Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, fazendo parte deste momento tão especial que é para podermos estudar a Palavra de Deus. Se você está aqui, é porque você quer ter um contato com Deus de uma forma direta. E através do estudo da sua palavra, que é a lição da Escola Sabatina, que este material está sendo fantástico para nós nesse trimestre, você vai conseguir conhecer um pouco mais sobre o grande conflito que existe nesse mundo. A ciência do bem e do mal, dentre outras coisas. Este trimestre tem sido revelado verdades maravilhosas que você tem que colocar em prática na sua vida. Se você não tem a lição, por favor, baixe o aplicativo da lição da Escola Sabatina. É gratuito e você pode ter esse conteúdo na palma da sua mão, ok? E se você ainda, filho de Deus, nós estamos aqui chegando na lição 11. Vamos lá. Lição 11, nós já estamos aqui no mês de maio. Nós estamos chegando aqui, indo para o mês de junho, claro. E você ainda não nos segue nas redes sociais. Vai lá no YouTube, filho de Deus. Dá uma moralzinha pra gente, por favor. @PaulistaLeste. Tá vendo aqui embaixo no GC? Vai lá, clica no sininho. Fique por dentro das nossas novidades. Dá essa moralzinha pra gente. E se você ainda não nos segue no Instagram, vai lá. mips.apl. E ali você só vai ter conteúdo de Escola Sabatina, tá bom? Então não fique de fora das nossas novidades. Hoje nós vamos falar sobre o conflito iminente e eu trouxe dois camaradas aqui, ponta firme, para poder falar com a gente. Um deles é o Stefan Max. É isso aí. É esse daí, acertei? É isso aí. O Stefan, ele é pastor aqui na Associação Paulista Leste, no Colégio da Vila Matilde, mas trabalhou muitos anos na TV Novo Tempo, tem uma história de vida maravilhosa. E eu gosto de ficar perto de gente importante, hein? Vocês não têm ideia. O Stefan é um poliglota, quase. Mas ele está aqui para poder nos auxiliar. Muito obrigado, Stefan. Um prazer. É um prazer imenso ter você aqui. Manda um abraço lá para a esposa, para os parentes. Eu sei que sua família não mora no Brasil. Pede eles dar uma moralzinha para assistir a gente aqui também, tá bom? Eles assistem e eu preciso mandar um abraço para a juventude da Igreja da Vila Maria, também, onde eu sou pastor também. Isso daí, tá, é pastor dos jovens de lá. É isso aí. Me perdoa. Muito obrigado. Ana, ele não mandou um abraço pra você, viu? Ah, é agora? É agora ou nunca? Qual câmera? Qual câmera? Aqui. Gata, te amo. Aí. Aproveita, faz teu nome. Opa. E temos aqui o pastor João Vitor, um dos pioneiros aqui, remanescentes do podcast da Escola Sabatina Viva. Fiquei sabendo que ele é pioneiro. Pois é. Pioneiro. Colocou o primeiro tijolinho, né? Olha a honra. Quando eu cheguei aqui, tudo isso aqui era mato. Tá vendo? Hoje está aqui conosco, depois de quase 2 anos aí. Ele deu início ao primeiro programa conosco, juntamente com o pastor Robson Menezes. Pastor Robson, logo você volta aqui com Queremos a gente, você tá bom? aqui. Queremos, por favor. Pastor João Vitor, muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe. Tivemos o privilégio de estar juntos no IAN. Verdade. De 2009 a 2012. E essa amizade se perdura até hoje aí. Que legal. E tá me atormentando agora aqui na Paulista Leste. Ore por nós, justamente. Viu, gente? Pastor Leonardo, que prazer estar aqui com você. Pastor Max também. Que honra poder falar com os nossos irmãos, nossos professores, alunos, aqueles que querem aprofundar no estudo da palavra. E eu tenho percebido, depois de mais de um ano de eu voltando aqui, como que a audiência cresceu daquele período para cá. É impressionante. Você pode falar com quem for. Aquele podcast, aquele da Escola Sabatina Viva, da Paulista Leste. Pois é, eu assisto também. Então, voltar aqui depois desse tempo e ver o crescimento do nosso podcast, eu me sinto honrado daqui de novo. Prazer. Show de bola. Povo, nos ajuda, nos dê a moralzinha. Clica no sininho lá de novo, vai lá, dá força. Participe aqui com a gente, porque esse programa é feito para vocês, nossos professores, nossos alunos, para que possamos discutir a palavra de Deus através da Escola Sabatina. E muito obrigado, pastor, diretamente das igrejas do distrito de Itaim Paulista. Itaim Paulista, um grande abraço a todas as minhas 6 congregações que temos lá. Show de bola. Legal. Lição 11, conflito iminente. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Pastor João Vitor, pode orar para nós? Vamos orar.
Santíssimo Deus, nós buscamos a Tua presença e a manifestação da Tua glória entre nós, que todos nós que estamos juntos participando deste estudo possamos ser agraciados com a Tua presença em nosso coração, em nossa mente, e que possamos ter, ó Deus, o conhecimento alargado através do estudo da Tua palavra cada dia mais. Fica conosco, é o que nós pedimos com muita fé em nome de Jesus. Amém. 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 Verso para memorizar, João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Semana passada nós estudamos um pouquinho a respeito sobre o espiritismo, espiritualismo que veio de uma forma muito forte como um dos enganos de Satanás. E a Bíblia, ela coloca o senso do conceito de verdade. Uma verdade absoluta e não uma verdade relativa. E eu acho interessante quando nós começamos a estudar a lição e ver o contexto que os cristãos vivem no contexto de conspiração, marca da besta, chip, dentre outras coisas. Como que a gente pode trazer um alerta para os nossos irmãos a respeito sobre a verdade? Que ela é uma realidade e não uma utopia na nossa vida. Todo sensacionalismo e todo desequilíbrio, pastor Leonardo, ele é perigoso. Qualquer extremo é perigoso, para um lado ou para o outro. E quando você adentra neste mundo aí de marca da besta, últimos eventos, enfim, eventos finais, você tem diversas coisas. A lição, inclusive, ela fala sobre isso. O nosso guia de estudos fala sobre um possível chip que entendem ser o chip da besta, o tamanho de um grão de arroz, pode ser implantado na mão, na testa, exatamente como a profecia tinha falado que seria a marca da besta. Código de barras. Aí a galera começa a entrar nessa onda, né? É chip, aí tem helicópteros pretos da ONU, das Nações Unidas, e aí nós temos as notas de dólar que pegando os números ali, segundo aí tem até no guia de estudos, aí o povo pega e somando ali vai dar 666, e isso e aquilo. Teorias da conspiração que te levam para um desequilíbrio totalmente desnecessário. A Bíblia não fala nada disso. É que isso vende também, né? Vende muito. O pessoal... Dá audiência demais. Medo vence. Eu não sei Óbvio. se o pessoal lembra quando teve o dia 6/6 de 2006. Bem, não faz muito tempo, faz o quê? Uns 15 anos. E eu lembro que o pessoal começou a fazer conspirações de fim de mundo. Aí lançaram um filme de que o anticristo nascia nesse dia. Isso. E tal. E eu me lembro que no dia, meus colegas de sala, colégio adventista, o pessoal tava com medo. Né? Eu, no NASP, meu quarto era o 333, né? E aí a gente colocou embaixo assim, né? Meia besta. Meia besta. E tem demais, né? Você vai ouvir falar sobre maçonaria, os Illuminatis, enfim, uma série de coisas que o mundo vai adentrando e mergulhando de cabeça em teorias da conspiração. Só que quando você estuda minimamente a palavra de Deus, você se aprofunda assim só um pouco. Você vai perceber que essas teorias começam a cair por terra e quanto mais você se aprofunda, mais bela se torna a descoberta. Não tem nada a ver o que a gente ouve por aí, essas teorias da conspiração. Muito mais tendo em vista, essas teorias se espalham também, pastor Leonardo, tendo em vista que nós estamos vivendo dentro de uma era da polarização da verdade. Talvez a polarização não seja a palavra ideal, mas a verdade se tornar cada vez mais relativa. O pensamento pós-moderno é isso, né? Não existe uma verdade absoluta, ninguém pode ditar dizendo que essa é a única verdade, mas nós cremos, Jesus mesmo mencionou, nós temos o texto mencionado aqui, Jesus falando, orando ao Pai, dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, no singular, só tem uma. Pela palavra de Deus nós cremos numa verdade absoluta, enquanto o mundo de pensamento pós-moderno, que é o pensamento dominante dos dias de hoje, nos fala que não pode ter uma verdade só. Cada um faz a sua e cada um respeita a verdade do outro. E aí você começa a levantar um monte de teoria da conspiração. E isso é muito perigoso, especialmente no contexto das verdades dos eventos finais. A gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Muito bem. E quando a gente vai para a parte de domingo, que é a lição, o conflito final do Apocalipse, o Apocalipse é muito mais do que símbolos, linguagens enigmáticas, figuras, dentre outras coisas. O cerne do livro de Apocalipse é o conceito da adoração. Sim. Desde o início, Satanás
ele quer desvirtuar o conceito de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Ele reivindica essa adoração. E como que nós precisamos aprender? Aí eu quero dar uma mensagem principalmente para os nossos professores, nossos alunos, que nós precisamos ser adoradores e não cultuadores apenas. Legal. Existe uma diferença, não existe? Total. Pastor total. Max. Eu me lembro, no meu último ano de teologia, o curso ali lá no NASP, todo ano a gente tem um simpósio, Sim. que é quando a gente pega um final de semana para se aprofundar num tema. E aí, no meu último ano, o tema era adoração. E foi muito interessante, porque quando, depois das palestras, vinham as perguntas. E haviam estudantes de teologia, mas também muitos interessados. E foi muito interessante que depois de tantos simpósios que eu tinha participado, esse foi um simpósio que ele deu, entre aspas, errado. Porque o orador principal, ele falou, gente, não é esse tipo de pergunta. Vocês estão perguntando sobre oração de pé, oração de joelho, sobre plataforma. O tema aqui não é liturgia. O tema é adoração. Aí, vocês entenderam? Entendemos. Próxima pergunta. Aí era de novo. Pode esse instrumento? Pode dar... Amigos, adoração. A gente vai falar de adoração e não liturgia. Então, ou seja, ele quer dizer... Não, eu não quero dizer como você deve orar, mas por que você deve orar. Não é tanto ligado ao culto mesmo, assim, na igreja, né? Exatamente, mas ao coração do adorador. Sem dúvida. Certo? Que aí, por consequência, tudo aquilo que eu for fazer vai ter significado. Então, às vezes a gente carece de compreender isso. Acho que você foi muito feliz, pastor, em falar sobre isso, porque hoje em dia a gente está tão presos, nós estamos tão presos a formatos, que a gente está perdendo a pessoa de Cristo. Certo? Então, eu acho que essa lição está aqui para resgatar isso. Você percebe, pastor Leonardo, que existe um desconhecimento tão grande sobre a adoração que se você pedir para que alguém possa conceituar a adoração, a dificuldade vai ser tremenda. Eu me lembro quando nós estávamos, pastor Leonardo, no 4º ou 3º ano, não sei, o pastor Charles Fabian, que era o nosso professor, ele, numa das disciplinas, ele disse assim, olha, eu vou dar uma palavra e vocês vão ter 5 minutos para falar aqui. Eu quero ver quem vai ser o primeiro, voluntário aqui. Aula de homilética. Aí lá vai eu, levanta a mão, aula de homilética, sobre pregação. Lá vai eu, levanta a mão, eu vou, querendo, né? Achar que eu ia... E eu tava ali para dar arrebentar. risada. Não, e ele foi o primeiro a rir de mim. Irmão, vocês vão prestar atenção, olha essa história. Acerto de contas aqui. Aí, de repente, ele colocou no quadro, adoração. Aí lá vai eu. Não, falei, não, isso aqui eu vou tirar de letra. Adoração e no saído assim, coisa de 1 minuto e tanto, aquele branco descomunal. E gente rindo de mim, inclusive o pastor Leonardo Barbosa estava rindo lá de mim. E eu não sabia para onde ir para falar de adoração, não sabia de fato. Eu estava perdido. Se você perguntar para a maioria das pessoas hoje, dentro das igrejas, o que é adoração, eles vão estar perdidos. Só que o tema de adoração, queridos, é extremamente importante porque a adoração é o centro do grande conflito. Tudo se gira em torno da adoração. É adoração a Deus ou a Satanás. É ao Cordeiro de Deus ou a besta. E aí, quando nós vamos falar bastante sobre sábado também, né? O sábado, ele se torna o centro de muita coisa dentro dessa questão do grande conflito, porque o sábado é um mandamento que fala do Criador. E a criação é a base de toda a nossa adoração. Crer num Deus criador começa daí a nossa adoração. Se eu creio que Deus é o Criador, eu o adoro como Criador, o Senhor de todas as coisas, e o sábado ele é central porque fala muito de um Deus Criador. E aí nós vamos mencionando um pouquinho aí durante o estudo dessa semana, o que a lição e a Bíblia nos fala sobre essa questão, cerne da adoração de fato. Né? Quando a gente fala de adoração, eu gosto muito do começo do grande conflito, que ele fala que Satanás ele não está primariamente preocupado que a gente deixe de adorar a Deus, mas ele quer distorcer o caráter de Cristo para que o ser humano pare de adorar a Deus, achando que está adorando a Deus, mas no final das contas está adorando a si mesmo. Então, distorcer, C.S. Lewis ele tem uma frase que ele fala, distorcer é melhor do que eliminar, porque distorcer é eliminar. Sem dúvida. Então a profanação, ela é uma flor que faz sentido, ela é mais fértil quando ela é plantada perto do altar.
porque você confunde a adoração. Você não necessariamente elimina, porque a adoração é algo que é inerente do ser humano. O senso de querer adorar, né? Exatamente. Parece que precisa de ter isso. E aonde que nós entramos no contexto de adoração, o inimigo ele tenta desvirtuar, porque durante 1260 anos ele tentou matar a adoração. Matou, perseguiu. Quanto mais ele matava, mais pessoas se convertiam. Hoje ele não quer impedir que você tenha acesso à Bíblia. Porque ele quer que você tenha, mas que você entenda diante dos preceitos dele. Diante das verdades que ele quer te apresentar. É isso aí. Por isso que existe uma ramificação tão grande, principalmente de denominações hoje, porque hoje igreja se tornou um mercado de self-service. Eu me sirvo daquilo que eu quero, do que eu acho que preciso, e não necessariamente daquilo que eu necessito. É isso aí. Então, essa dicotomia que ele criou a respeito da fé é algo importante que a gente precisa parar para pensar, porque quando ele pisaria sobre o tempo e as leis, ele esmagaria não somente o nosso senso de adoração, mas também ele afetaria o dia da adoração, a quem eu deveria servir e principalmente o contexto do sábado, que a gente vai entendendo como remanescentes. Apocalipse capítulo 14. Mas diante de tudo isso, ele reivindicando a adoração, Deus sendo adorado, ele buscando essa adoração, aparece uma lacuna, não uma lacuna, mas ela é preenchida por uma crise que pessoas vão viver no futuro. Sim. Baseado naquilo que viveram, que foi passado, não sendo redundante, né? Mas o que viveram no passado. Como que esse contexto de perseguição que nós vamos ter no futuro não é novidade. Todo mundo sabe que vai ter isso. Sempre teve, na realidade. Sempre teve. Hoje nós temos lei de liberdade religiosa que nos protege no senso de adoração, dentre outras coisas. Mas assim, a perseguição sobre os nossos preceitos é algo que nós precisamos parar para pensar. Isso vai acontecer. Agora, eu estou pronto para enfrentar essa crise? Você percebe, pastor Leonardo, que veja como que Satanás ele vai de maneira muito sutil tentando atingir a questão da guarda dos mandamentos. Por que ele está tão interessado na questão da guarda dos mandamentos? Porque uma das formas que eu tenho de demonstrar adoração é guardando os mandamentos. Se me amais, guardareis os mandamentos. Jesus fala sobre isso. Então, percebe que a gente estava falando aqui agora há pouco de que o culto não tem tanto a ver assim com a adoração. Está envolvido, mas não é o cerne da adoração, não é consequência. Culto na igreja, é uma consequência apenas. Porque guardar mandamentos é muito mais fora da igreja do que dentro dela. Então, uma das formas que temos de adorar, manifestar adoração a Deus, é através de guarda dos mandamentos. Aí já falamos aqui, inclusive, um pouquinho sobre o sábado. O sábado é um mandamento que fala muito sobre o Deus Criador, e a base da adoração é a criação. E aí você vai voltando lá no contexto do Éden, por exemplo, você vai perceber que nós temos a história de Caim e Abel, quando aquele que é obediente é perseguido por ser obediente. Ser obediente aos mandamentos de Deus é sinônimo de perseguição, e isso foi por todas as eras. Você vai analisando que Satanás ele vai tentar colocar isso à tona outra vez com o surgimento da marca da besta, que é apenas o elo final dessa corrente para tentar prender os fiéis a Deus. E aí essas sanções, elas vão de sanções econômicas até decreto de morte, e Satanás ele vai tentar impor isso exatamente para brecar o que é uma das manifestações de adoração, que é a obediência a Deus. Quem é obediente? Você vai ter aqui essa questão do selo de Deus, o selo da besta, e aqui vai se encaminhar vai por esse caminho, na realidade. Pastor Vitor, eu acho importante a gente lembrar que todo esse contexto, porque às vezes a gente imagina o fim do mundo, os prédios pegando fogo, sim, o pessoal passando o laser lá, procurando a gente lá no meio dos becos. Não, primeiro que vai ser algo gradual, sim, e será algo encapado de progresso. Justamente. Certo? Encapado todo maquiado como algo bonito. Eu morei 2 anos na Bolívia. E eu morei em muito lugar. Mas eu morei 2 anos na Bolívia, eu tenho uma experiência interessante. Lá havia, 2 vezes no ano, El Dia de la Tierra,
o Dia da Terra. E o Dia da Terra, ele era uma associação direta político-religiosa, certo? E naquele domingo, especificamente no ano, a ideia era que você não podia andar de carro, você não podia andar de moto, você não podia sair de casa. Então, a ideia, você só poderia ir para parques, porque era um dia para você salvar a Terra, ou seja, não jogar gás metano, etc. E então você estaria protegendo a Terra e estaria com a sua família. Então, poxa vida, quando eu vi isso, eu falei, nossa, eu já li isso, eu já li isso em algum lugar. Mas é interessante como eles mostravam aparentemente como algo positivo, mas era algo que você não tinha escolha, certo? Porque nós não guardávamos do domingo, nós guardamos do sábado, você não tinha escolha, era algo totalmente imposto, era algo policial, era algo que eles supervisionavam. Um rapaz estava caminhando de moto, eles iam lá, eles furavam os pneus do carro, da moto, das pessoas, entendeu? Então não tinha nada, não era algo sugestivo, não era algo, era algo totalmente imposto e com essa maquiagem de progresso e de cuidado com a sociedade. Se você parar para analisar que isso já é possível nos dias de hoje, nos tempos finais aí da história do mundo, que não vai demorar muito a chegar, Sim. Você vai ver coisa muito parecida acontecendo, um dia para salvar a Terra, um dia de leis para... Poxa, quem é que não vai olhar com bons olhos uma lei como essa que, nós estamos tentando salvar o planeta, aí de repente tem um grupo que é contra isso. Peraí, você está sendo contra salvar o planeta? E aí começa o que nós chamamos das perseguições, né? Exatamente. E tudo mais. A este povo rebelde que não quer salvar o nosso planeta, está indo contra as nossas leis. E então essas leis impostas, como eu disse, desde sanções econômicas, de comprar e vender, até assim, depois chegar ao extremo que é decreto de morte. Escalonando até chegar lá no limiar das coisas. Ellen White, no livro, eu anotei aqui o livro Desejo a Todas as Nações, página 87 e 88, ela diz assim, ó: entretanto, a seguinte promessa é dada ao obediente: este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, e seu pão lhe será dado, e a água nunca lhe faltará. Os filhos de Deus viverão por essa promessa, quando a terra estiver assolada pela fome, serão alimentados. Vai ser difícil esse período? Vai. Seremos perseguidos? Seremos. Mas a mão de Deus vai cuidar do seu povo. Essa é a promessa que nós temos. Então, Satanás, ele não vai chegar de uma hora para outra com esse tipo de coisa. Não, as pequenas concessões começam hoje. Quando eu abro mão de ser fiel a Deus por R$100 a mais no meu salário, vou lá e transgrido sábado. Deus não quer que eu passe essa necessidade, então eu vou pegar um emprego no dia de sábado. Eu vou fazer isso aqui no meu trabalho, eu sei que não é muito certo, mas eu vou fazer assim mesmo. Pequenas concessões hoje vão abrir para grandes escolhas amanhã. Então a gente precisa começar a ser fiel a Deus hoje no pouco, para depois ser fiel no muito. Para onde nós vamos agora? Para eu ser fiel a Deus, eu tenho que saber a quem eu adoro. Sim. Ok? Sim. E quando eu busco esse conhecimento, eu começo agora a emergir dentro de um contexto histórico, mas também completamente espiritual, de uma forma que nós vamos agora identificar o conceito da besta. Tem gente que coloca que a besta um chip, a marca da besta vai ser um chip, que a besta vai ser uma pessoa, não entendem o contexto. Uhum. E aí nós vamos agora deixar de uma forma bem clara para as pessoas. A verdade é que tem muita gente que não sabe nem o que é besta. Sim, a gente pensa que é um animal feroz, alguma coisa, um animal, mas agora a lição ela vai deixar de uma forma bem clara de onde ela vai se levantar, quem ela é e o que ela vai fazer. Como que nós podemos deixar de uma forma bem clara para os nossos professores de onde ela vai surgir, quem é ela e o que ela vai causar. A primeira besta surge do mar. E segundo, ela tem uma autoridade que foi dada pelo dragão. Então, uma besta que surge do mar, as profecias, elas têm algumas chaves para você decifrar alguns enigmas, né? Uma delas tá aqui. A gente precisa entender que quando fala de mar, nas profecias, nós estamos falando de povos, nações, multidões, muita gente.
A besta, ela surge do mar e ela tem uma autoridade dada pelo dragão. O dragão, segundo também o livro do Apocalipse, é Satanás. Então, Satanás mesmo é quem dá poder a essa besta. Besta é um animal não identificável, não dá para descrever que animal é esse. Então, quando a Bíblia não tem como descrever muito, a Bíblia fala de besta. E todo animal em profecia é um poder, ou político ou religioso. Então, é um poder que surge de um lugar onde tem muita gente e que tem um poder que foi dado por Satanás. Esse é o primeiro ponto. Quando você mergulha na história do Império Romano, por exemplo, nós temos a mudança da capital do Império, digamos assim, de Roma para Constantinopla. Constantino decide criar uma cidade dele, de tão narcisista que era. Tá aqui minha cidade, Constantinopla, o que hoje a gente conhece como Istambul, na Turquia. Quando ele sai de Roma para Constantinopla, ele está abrindo uma brecha enorme para que alguém tome conta lá em Roma. A quem é dado esse poder em Roma? A figura do líder religioso maior do planeta naquela época, que era a figura papal. Então, a partir daquele momento, a figura papal tem poder para estabelecer decretos de perseguição ou não a pessoas. E todas as pessoas que se levantavam contra qualquer interpretação parecida com o que tinha da religião da Roma papal, era perseguido. E aí você tem a Idade Escura, onde os cristãos são perseguidos e tudo mais. Então, esse poder dessa besta é dada por Satanás para que ele surja de um lugar onde já tem muita gente, surge do mar, essa besta, e acaba recebendo este poder que seria quase improvável, mas que acaba acontecendo com essa mudança, né, da sede do Império Romano, de Roma para Constantinopla. Começa daí, né? Então você vê um ser humano sentado num trono, sim, falando com o sotaque de Deus. Então ele tem poder para perdoar pecados, ele é inerrante, em 1870 aceita adoração, em 1870 eles aprovam o conceito da infalibilidade papal. Então ele é infalível. E é muito interessante porque 1 Timóteo já fala sobre isso, sobre que iria emergir esse poder que se assenta no trono de Deus, que se impõe, que perdoa pecados, que aceita adoração. Então, aí se configura o 666, porque tem todo esse sensacionalismo, mas a palavra de Deus ela é muito clara com a dica, ela diz, presta atenção, 666 é número de homem. E o homem foi criado no sexto dia. Então você vê ali o 666, uma persistência nessa autossuficiência, certo? Sim. Ele, por trás de uma maquiagem de melhoria de vida, de cuidado, religiosidade, é marketing. É algo 100% humano, 100% arrogante. Rebeldia certo? Contra Deus total. Exatamente, algo totalmente humano. No verso 16 ele fala, e ele vai tirar, do capítulo 13, ele vai tirar seu poder de comprar, de vender, ele vai dizer o que você vai fazer. Ou seja, ele é autoritário. E o inimigo, ele é assim. O inimigo, ele quer gado. Ele quer gado para comer grama e quando ele quiser, ele vai lá, transforma em carne para ele comer. Sim, ele não quer servos, ele não quer filhos. Ele não quer ele não precisa ser necessariamente sequer servir por amor. Quando você vê sobre a marca da besta, sobre o selo de Deus ele é na fronte. Uhum. Então Deus ele quer entendimento, pessoas que lhe sirvam em espírito e em verdade, certo? Agora a marca da besta ela é na cabeça ou na mão, ou seja, a pessoa sequer precisa concordar, ela não precisa necessariamente ela só precisa fazer, ela só precisa de alguma maneira aprovar aquilo ou se submeter, nem que seja por medo. Sim. Entendeu? Então, isso mostra muito sobre o caráter do inimigo. Uma das palavras, só para a gente fechar aqui, uma das palavras utilizadas para identificar o que é a besta é a palavra blasfêmia. E, biblicamente falando, blasfêmia é alguém que diz ser um ser humano comum afirmar que é Deus, e blasfêmia também é um ser humano reivindicar o poder de perdoar pecados. Isso está na Bíblia. Então, quando você olha para o poder, o papado romano, ele tem essas duas doutrinas fundamentais. Afirma que os sacerdotes têm poder para perdoar pecados e que o Papa tem as prerrogativas de Deus aqui na Terra. Blasfêmia. Então, é característica da besta. A característica da besta, ela Apocalipse capítulo 13, né? Que nós vamos entrar um pouquinho. Sim. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas. Sobre cada chifre,
e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de um urso e uma boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Aqui é uma linguagem que nós entramos dentro figurativa, mas que representa os reinos, Daniel poderes, 7, né? Daniel capítulo 7, você vê a posteridade de Daniel capítulo 3, dentre outras coisas que vão passando Roma imperial para papal, e você começa a entender 10 chifres, os diademas, você vê a parte geográfica acontecendo, o único... A cidade dos 10 montes. Né? A cidade dos 10 montes, o único lugar que tem geograficamente 10 montes em volta de uma cidade. Perfeito. É a cidade do Vaticano. E ali surge esse poder, que seria um poder civil, religioso, que iria inquisitar o conceito de adoração forçada. Justamente. Ou você me obedece, ou você me adora, ou você é morto. É perseguido, acabou. É a grande perseguição. E aonde nós entramos nessa parte principalmente de quarta-feira, identificando a besta na parte 2, o papado ele exerceu essa influência pós-Constantino, por volta do ano de 538, ali que começa o período dos 1260 anos de perseguição. Os 42 meses de Apocalipse 13 e 5, né? Isso, e vai até 1798 com o general Berthier, que é um dos lapsos da história que existem 2 papas, um na França e um na Itália. Exatamente. E os 2 são destituídos. E aqui nós entramos nessa supremacia que eu acho que é importante os nossos irmãos saberem. Como que isso é relevante para a nossa fé hoje? Ellen White ela fala no Grande Conflito que Coliseu, dentre outros lugares, jorrava sangue. As valas das ruas, pessoas eram mortas, decapitadas, eram estraçalhadas por conta da adoração. Daí tem gente que olha para mim e fala assim, pastor, eu sou perseguido. Você tem ideia do que é uma perseguição? Será mesmo? Você sabe o que tá para vir para você no futuro? Porque é tão fácil a gente falar de adoração no Brasil, em alguns outros países. Tenta falar na janela 1040. Justamente. Tenta falar sobre isso na Coreia do Norte, na China, Afeganistão, Turquestão. São países que não aceitam o cristianismo, que foram dominados. E aí onde nós entramos esse trimestre foi maravilhoso, porque me colocou para refletir em muita coisa. Você vê a história dos valdenses. Sul da Itália e norte da França. E você vê ali a história, hoje, os 2 países, 80% da população são muçulmanos. O cristianismo parece que morreu ali. Sim. Então o inimigo ele forçaria algumas coisas. E a gente não entende isso. Como que a gente pode trazer essa parte do Identificando a Besta parte 2? Que algumas coisas vão tentar adentrar a igreja e a gente tem que aprender a se firmar pela palavra. Sim. Há um cenário hoje sendo preparado, pastor Leonardo, para que a gente possa ouvir cada vez mais essa figura da besta que emerge do mar, né? Que é a figura do pontífice papal, a figura do poder religioso ali. Se você analisar hoje como os líderes mundiais recebem, né, a figura do grande líder religioso ali, como um grande guru mundial. Ele é o cara que está promovendo a paz, unindo os povos e tudo mais. Quando eles vão ao Vaticano, eles vão direto, né, também. E ele está sendo preparado para ser como se fosse um líder da moral no mundo. Que quando esse cara começar a ditar regras, ou eu não vou dizer esse cara, porque a besta não é uma pessoa, né, mas é um poder. É bom a gente deixar isso muito claro, que tem gente que fica sempre mirando na pessoa, né? Ah, porque vai ser. Esse vai ser. Esse vai. Não é sobre pessoa. Independe, né? da pessoa. É sobre o poder. Mas quando você vê que isso está se tornando. O cenário está sendo preparado para que essa figura, seja quem for estiver lá, para que ele seja um líder da moral no mundo. Quando ele começar a ditar as regras, dizendo como já teve algum momento na Bolívia, enfim, mas isso vai ser mundial. Olha, vamos ter que parar um dia, esse dia o ideal
É o domingo, o dia da família, o dia que vamos poluir menos, é o dia verde. E quando a gente se mantiver firme ali contra o dia do domingo, mas guardando exatamente o sábado, como diz na palavra de Deus, nós seremos opositores à paz mundial. O mundo está querendo viver em paz, poluir menos, queremos salvar o planeta e esse povo está querendo ser rebelde. Daí começam as perseguições. Olha, então vamos começar a impor algumas regras aqui. Só pode comprar e vender quem estiver guardando, parando no domingo, que é o que nós estamos falando, da marca da besta, e quem decidir ser fiel a Deus, recebe o selo de Deus, nós vamos falar isso posteriormente. Mas, se você começa a afirmar agora o seu conhecimento na palavra, que é o que estamos fazendo aqui agora, baseando sua fé no que está na Bíblia, fatalmente, quando chegar esse momento de crise, você vai estar alicerçado, sustentado. Por isso que é importante conhecer, para que de hoje para amanhã você não seja pego de surpresa. Porque as coisas não vão, já falamos aqui, não vai acontecer do nada. As coisas vão acontecer de maneira gradual e muita gente vai já estar envolvido, entrelaçado até o pescoço com isso, que vai ser pego de surpresa fatalmente. Vou te contar, faz 10 anos, eu tive a oportunidade de plantar uma igreja em Minas Gerais, em Uberlândia. E eu e o meu colega, nós fomos missionários ali por um tempo. Eu lembro que quando a gente começou a fazer as primeiras reuniões do que se tornou a igreja ali do Jardim Glória, nós tínhamos 2 chaveirinhos ali, 2 mascotes, que eram 2 vovós com quem a gente estudava a Bíblia. Dona Lourdes, que a gente chamava de vovó, queria mandar um abraço para ela. Dona Lourdes ali de Uberlândia e uma outra senhora. E o nosso sonho era justamente vê-las juntinhas na igreja. E quando fizemos as primeiras reuniões, elas ficavam ali no fundo. E a gente via as 2 juntinhas e falava, olha que lindo, quando a gente tiver uma igreja aqui, elas vão ser amigas e tudo mais. E foi interessante porque os estudos bíblicos foram seguindo e se agravando e chegando em pontos mais cruciais. E no final das contas, vovó, com quem eu estudava, se batizou e a outra senhora, a gente nunca mais a viu. E aí eu lembro que meu amigo ele ficou pensando, poxa vida, por que aconteceu isso? Por que vovó continuou e a vovó dele deu errado? E a conclusão que a gente chegou, o diferencial da Dona Lourdes, ela era uma assídua leitora da palavra. Ela lia a Bíblia todos os dias. Então, Dona Lourdes, ela era de uma outra fé desde 1985. Ela e os 8 filhos dela eram daquela denominação. Mas quando ela viu na lei de Deus, viu que a palavra fala sobre o sábado, ela falou, eu não tenho o que fazer. Eu sou, como disse Lutero, né? Eu sou refém da palavra de Deus. Isso daqui é maior do que a minha tradição, maior do que os meus costumes. Tem gente que vai olhar feio para mim. Mas eu achei que a lição foi muito feliz, porque nós tínhamos vários versos de Apocalipse para colocar como verso de memorização, mas está João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra na verdade. É a verdade. E no final das contas, a besta vai falar com voz de dragão, mas com aparência de ovelha. Sim. De que está ajudando o mundo, de que está tudo lindo e tal. Mas quem lê a palavra vai reconhecer a voz. Vai falar, não, isso não é o que diz a palavra. Perfeito. E no final das contas, não vai ter igreja adventista, só vai ter 2 caminhos. Quem segue o assim diz o Senhor e quem escuta toda e qualquer outra voz. Exatamente. E é onde nós entramos na parte quinta-feira, a parte final, que é a besta da terra. Temos 2 bestas que aparecem, né? Apocalipse capítulo 3. Uma que emerge do mar, outra que emerge da terra. Existe uma diferença entre as 2. E eu acho muito interessante o que foi colocado aqui, que a primeira, ela surge de povos, multidões, nações, né? A segunda, ela surge perto do período em que a primeira besta exerce autoridade, que é por volta do ano de 1798. E quando a gente começa a puxar o enredo da história, você vê ali que os Estados Unidos, ele se encaixa pela primeira vez. Perfeitamente. Em 1776, eles adotam a Constituição. Em 1789, eles se declaram independentes. E foi reconhecida sua potência mundial, principalmente no século XIX. Sim, sim. No século XIX tem a queda da Bolsa de Valores, entre outras coisas, e ele se torna a nação suprema diante de todos. O berço do protestantismo
mas também será o protestantismo apostatado. Sim, sem dúvida. Exatamente. Que aonde as pessoas vão se distanciar dos reformadores, querendo viver as suas próprias verdades. Como que a gente pode deixar esse contexto para as pessoas entenderem? Olha, tem a besta, o poder papal, mas tem uma besta que vai estar surgindo, que é o poder dos Estados Unidos, claramente dito, e principalmente ele vai se juntar. Vocês acham que está muito distante disso acontecer? Pelo contrário, tá iminente. Na verdade, a gente não precisa ser sequer cristão para reconhecer que a globalização, ela tá pegando... Ela é necessária e incontornável. Logo vai chegar um momento em que a própria economia vai ter que impor uma moeda única no mundo. Não vai ter jeito. Não, a gente não precisa ser cristão, a gente não precisa especular para reconhecer que isso é incontornável. De que essa variação econômica ela está sendo prejudicial para o mundo e que um dia a gente vai ter que ser uma moeda só. Mas para isso a gente vai ter que ter uma filosofia só. E o que puxa mais a nossa moral é justamente a fé. Sem dúvida. Então a gente está vendo aqui uma associação direta entre economia, e aqui a gente vê o poder econômico, e a influência incontornável dos Estados Unidos, juntamente com esse outro lado de que ela também necessita, que é esse lado moral que instrumentaliza a gente a ser um. Sim. Certo? Se você... Essa parte histórica dos Estados Unidos se encaixando perfeitamente na profecia, para mim é fantástico, porque você tem os Estados Unidos, a besta que emerge da terra, sendo manifesta na profecia com um animal com 2 chifres. Esse animal com 2 chifres, ele não tem coroa, ele não tem as diademas, né, nos seus chifres, que representa que não seria uma monarquia, né, que os Estados Unidos não tem reis, e também seria um lugar... Não tem linhagem de reis, né? Não tem linhagem de reis, e tem 2 chifres exatamente porque é baseado em 2 princípios muito claros dos Estados Unidos da América: liberdade religiosa e liberdade política. E isso é uma aparência de cordeiro que é fenomenal, que a profecia dizia que essa besta teria. Uma aparência de cordeiro, olha, aqui você tem liberdade religiosa, você tem liberdade política, aqui é o país da liberdade, a estátua da liberdade está lá para lembrar todo mundo disso, tá aí. Só que aí a Bíblia fala que essa aparência de cordeiro, uma hora começa a se revelar e começa a falar como dragão, porque ali vai ser o berço de toda a apostasia do protestantismo, começa aí. Quando começa a dar voz e ressuscitar a primeira besta, que é a besta que emerge do mar, que parecia que havia sido golpeada com um golpe de morte, e de repente começa a ressurgir pelo poder dessa segunda besta, que começa a dar voz de novo, outra vez, a Roma papal. Né? E é onde que nós entramos no contexto final da nossa lição. É uma lição muito completa. Talvez desses últimos anos seja a lição mais doutrinária que nós tivemos. Posso estar enganado, mas muito boa, muito boa. O pastor Mark Feeley, ele escreveu para um tempo oportuno para nós. E eu tenho certeza que verdades foram estabelecidas para nós e também para você que nos assiste de casa. Estamos nos aproximando do tempo do fim. E no final, o que vai valer é a tua adoração. Ou você vai adorar ao Deus Supremo, ou você será um adorador da besta, de uma forma voluntária ou involuntária. Deus, ele quer a tua razão, por isso que ele quer te marcar na fronte com o seu selo, para que você possa ter a razão diante de toda essa história. Satanás, ele quer te forçar, ou você vem racionalmente, ou você vem de uma forma escrava imposta pelas mãos. Que você venha ter o discernimento no teu coração, de saber a quem você precisa adorar. E Deus, ele te chama para a verdadeira adoração todos os dias na tua vida. Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado, Amém. Meus amigos. Prazer. Semana que vem tem mais. Pastor Max, pode orar por nós? Claro, claro. Pai, aqui nós estamos falando com líderes, com pessoas que já leem a tua palavra, ou com alguém aqui que já teve contato com a tua palavra tantas vezes, mas nós sabemos, Pai,
que o dia está chegando em que tudo isso que a gente estuda vai se tornar palpável. Nós oramos, nós imploramos para que naquele dia nós estejamos de pé, nós estejamos firmes. Não pelos nossos méritos, não pela nossa força, mas pela força da Tua palavra. Amém. Nós acreditamos em Ti, Pai. No final das contas, só isso vai importar, se nós confiamos em Ti. Então, nos ajude a, nas pequenas coisas, sermos fiéis, para que quando cheguem dias mais difíceis, nós estejamos firmes também. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim. Semana que vem tem mais. E em nome de Jesus estaremos juntos. Porque a palavra de Deus vai nos trazer liberdade. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.